Oiê, eu preciso recomeçar. E talvez você também precise de um recomeço, não é mesmo? Hoje eu gostaria de dividir com vocês o que eu tenho aprendido com Cristo e o que ele tem me ensinado a respeito dos processos, das expectativas e pressões que colocamos a respeito do nosso futuro e do que queremos viver. Vamos lá? Recomeçar. Como tudo isso é possível depois de tanto, de tudo que foi vivido, de tudo que foi lembrado, de tudo que foi deixado para trás. Esses dias estava conversando com uma amiga e estávamos lembrando de coisas vergonhosas que correspondiam a certas fases da nossa vida. E lembrei-me que a maior parte delas estava relacionada quando ainda não tinha tido um encontro com Cristo. Isso me fez refletir sobre como o mundo ele nos envergonha, ele nos aprisiona e ele nos faz acreditar de que não há chance de arrependimento devido aos nossos pecados. Mas ter encontro com Cristo me fez conhecer e mergulhar no verdadeiro arrependimento. E esse verdadeiro arrependimento me fez ter renúncia e mudanças de hábito. Mas, Letícia, o que isso tem a ver com recomeços? Tudo. A partir do momento que temos o encontro com Cristo, a nossa vida ela recomeça. Acontece que também durante a nossa caminhada nós precisamos recomeçar, seja por atitudes e ações que não têm nos agradado e temos ciência de que aquilo também não agrada ao Senhor. E eu queria falar sobre isso, sobre o que vem antes do recomeço. Vem o arrependimento e a partir do arrependimento vem um compromisso com Cristo. E esse compromisso com Cristo nos faz ter plena confiança em um Deus que é capaz de nos libertar e de fazer a nossa vida ter um recomeço. Eu fiz algumas anotações e eu queria compartilhar isso com vocês, né? E eu escrevi a plena confiança em um Deus acessível. Dando continuidade à nossa conversa, com a temática a plena confiança em um Deus acessível para recomeços, a gente consegue entender o seguinte, que esse Deus acessível, ele não é carrasco, ou seja, ele está disponível e de forma sincera em ajudar os seus filhos. Mas e a plena confiança em Cristo? A plena confiança ela é reflexo de um relacionamento sólido com o Senhor, de uma disposição em ver beleza no ordinário, porque a gente sabe que existirão dias difíceis. E convicção em acreditar mesmo sem ver. Confiança não deve ser parcelada e nem a entrega fracionada, o que significa dizer que a entrega ela deve ser total. E para recomeçar, muitas das vezes a gente vai precisar abdicar, seja dos nossos maiores sonhos, seja daquilo que a gente já tinha planejado. Às vezes é necessário isso. O mais importante materialmente falando, eu estive refletindo com o Senhor sobre isso, porque eu tenho passado por um processo de recomeço em relação à minha vida profissional, em relação à minha vida cotidiana, e eu pude entender que o Senhor, Ele quer de nós um pensamento na eternidade, não um pensamento carnal e terreno, até porque estamos de passagem aqui. Então, isso diz muito sobre quem Cristo é para nós, um Pai amoroso, que zela pelos seus filhos e que está disposto e acessível em ajudá-los nesses processos de recomeço, porque no recomeço a gente reconhece que somos pecadores e reconhecemos que precisamos mudar de hábito, mas às vezes esses hábitos estão relacionados com a centralidade de Cristo em nossa vida. Cristo ele tem que ser tudo, não só partes, até porque Cristo ele não é uma maquineta de cartão de crédito que a gente pega o cartão e vai parcelando de acordo com que as nossas expectativas são correspondidas, né? Então, se Cristo corresponder à minha expectativa, estarei colocando aqui o cartão e parcelando em tantas vezes. Não é assim que funciona. A partir do momento que a gente ora e entrega ao Senhor toda a nossa vida, estamos sujeitos a receber direcionamentos que estão contrários com a nossa vontade, mas sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e que os pensamentos dele é muito mais altos e muito maiores do que aquilo que a gente poderia cogitar e imaginar. E o que a gente tem tanto medo de abdicar hoje em dia? Um cargo, uma posição social, uma faculdade dos sonhos,
um ministério. Às vezes Cristo quer mudar o cenário e a gente não está disposto. Ele está disposto, mas não estamos. Ou dizemos que estamos quando na realidade não é o que acontece. E na Bíblia nós encontramos alguns personagens que escolheram confiar em Deus e entregaram aquilo que possuíam. Em Gênesis, a gente vai conseguir observar a história de Abraão. Abraão queria muito ter um filho, Abraão e Sara, e Abraão esteve disponível a ouvir a voz do Senhor quando ele pediu o filho em sacrifício, e Abraão ele obedeceu, e o Senhor honrou Abraão, pois sabia da intenção do seu coração. Em Lucas 21, nós temos o cenário de uma viúva que também entregou tudo o que tinha ao Senhor. 2 moedas de cobre. Era tudo que ela tinha e ela entregou ao Senhor. E em João 12, do 1 ao 7, nós somos apresentados ao cenário de Maria que ungia os pés do Senhor Jesus com nardo puro, ou seja, com o que tinha de mais precioso. E durante essas histórias, a gente pode observar que existem pessoas que não vão entender. Não vão entender porque você vai entregar tudo, não vai entender porque você vai entregar o melhor. Mas nós que servimos ao Senhor, nós precisamos ter convicção que Ele é Deus provedor, além de acessível. Ele é um Deus que provê. Ele é um Deus que provê. No deserto, a gente pode observar que o Senhor, Ele foi provedor para o seu povo. É necessário que tenhamos confiança naquele que começou a boa obra, pois Ele é fiel para completá-la. Já pensou se Deus, em sua supremacia, por medo, não entregasse o seu único filho, porque tinha ciência de que pecaríamos, que continuaríamos em pecado? Pois é, para tudo existe um preço, não é verdade? E esse preço foi pago na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter a chance de recomeçar. Então, eu realmente não sei o que você tem esperado ou o que você tem buscado, mas se é necessário recomeçar, recomece. Sabendo que você tem um Deus acessível e provedor que acompanhará você durante todo esse processo. Nesse momento eu gostaria de orar por você. Então, feche seus olhos comigo e ore ao Senhor. Senhor Jesus, nesse momento entramos em Tua presença e Te apresento, Senhor, essa pessoa que está do outro lado da tela, que tem ciência, Senhor, de que precisa recomeçar, de que tem ciência, Senhor, que existem coisas que precisam ser consertadas. Senhor, coloca no coração dessa pessoa entendimento, para que se o Senhor pedir tudo dela, ela saiba que tudo o Senhor dará e que será eterno. Senhor, nesse momento eu oro para que essa pessoa ela possa entender, Senhor, o verdadeiro sentido de um relacionamento contigo e que ela possa vê-lo como um Pai acessível, amoroso e provedor. É isso que te pedimos, Senhor, nos dá força para que possamos recomeçar, para que possamos desfrutar do melhor que só o Senhor pode nos oferecer. É isso que te pedimos e te agradecemos. Amém. É isso. Essa é a parte 1 desse vídeo. Eu gostaria depois de falar com vocês a respeito do recomeço, depois de entender tudo isso. Tchau, tchau. Eu gostaria de ler com vocês Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Confie no Senhor.